Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Essa é uma palavra que às vezes, não sei vocês, mas quando eu leio essa palavra, é algo muito forte que às vezes eu reluto em pregar ou em falar sobre ela, por entender e perceber o peso que esta palavra tem. Não é uma história qualquer, é uma história de Jesus amaldiçoando uma árvore. É algo muito forte se nós pararmos para refletir acerca da palavra de Deus. E é algo que às vezes eu reluto para falar, porque eu sinto um peso em cima dessa palavra. Porque normalmente nós falamos sobre Jesus operando milagres. Normalmente nós falamos sobre Jesus liberando uma palavra. E talvez por isso, muitas das vezes, a igreja romantizou Jesus como alguém que sempre faz o que nós queremos. E às vezes nós trazemos isso para dentro de nós e não entendemos que Deus age conforme a sua vontade e conforme aquilo que nós necessitamos. Então nem sempre Deus ele vai olhar para nós e vai liberar aquilo que nós estamos clamando ou aquilo que nós estamos pedindo. Nem sempre o milagre que nós esperamos será alcançado. Nem sempre os sonhos que nós temos acontecerão na nossa vida. E essa palavra, ela vai nos mostrar isso. O Jesus que é amor, mas o Jesus que também corrige, o Jesus que dá, mas se você não mereceu não fazer por onde, também é o Jesus que vai tirar, porque Ele é justo. E a palavra vai dizer que Jesus estava voltando, Ele estava indo para Betânia, e Ele teve muita fome. E Ele vai olhar para uma figueira à beira do caminho, e vai observar que aquela figueira estava cheia de folhas, que aquela figueira estava bonita demais. E Jesus então vai pensar que naquela figueira, provavelmente pelo aspecto daquela figueira, haveria frutos. Só que quando Jesus vai chegar perto daquela figueira, ele vai ter uma surpresa desagradável, porque a palavra vai dizer: aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas. Mas o autor, ele vai dar um dado interessante, porque ele vai tentar justificar a figueira. Porque o autor aqui é Marcos, e ele vai narrar aquilo que ele está vendo. E ele vai dizer: porque não era tempo de figos. E isso é que às vezes nos faz entrar em um complexo ainda maior. Por que Jesus vai amaldiçoar algo que não estava no tempo? O Evangelho nós precisamos pensar.
O Evangelho, nós precisamos orar e pedir discernimento a Deus, porque existe coisas ainda para ser revelado, irmãos. E eu comecei a pensar por que Jesus, ele vai amaldiçoar. Marcos, ele vai tentar salvar a história daquela figueira. Mas o fato mais importante é que aquela figueira parecia que tinha, mas não tinha. Independente do tempo, independente do momento daquela figueira, algo vai chamar a atenção, porque se ela não tinha fruto, não era momento dela ter folhas e estar bonita como ela estava. E isso aqui nos faz refletir acerca da palavra. Jesus vai buscar um fruto, mas não vai encontrar. E nesse contexto eu queria trazer: nós somos a árvore. Fala comigo, eu sou a árvore. Não, mais forte, eu sou a árvore. Agora imagina Jesus olhando para você hoje. Agora imagina Jesus passando na rua da sua casa. Agora imagina Jesus passando dentro do seu trabalho. Agora imagina Jesus passando dentro da sua família, no meio da sua família. E Ele vai olhar para você. E aqui nós precisamos saber quem nós somos e como nós estamos. Porque nós estamos vivendo dias, principalmente pelas redes sociais, que o parecer é mais importante do que ser. Estamos vivendo dias que a pessoa está totalmente destruída, mas chega lá na rede social, ela posta uma foto sorrindo, dizendo que está bem. Porque o importante não é se você está bem hoje, o importante é as pessoas te verem bem. Só que o problema não é em si a rede social, o problema é que nós estamos carregando isso para dentro do Evangelho, nós estamos tentando parecer algo que não somos. E às vezes Jesus está olhando para nós. E às vezes nós estamos bonitos. Assim como eu, né? Às vezes as folhas estão bonitas. Às vezes temos aparência de crente. Às vezes frequentamos um lugar de crente. Carregamos uma Bíblia, ou seja, embaixo do braço ou no aplicativo. Compartilhamos mensagens do pastor, obviamente, né? Só que quando Jesus vai procurar o fruto, nós não temos fruto. Se tem uma coisa que desagrada a Deus, se tem algo que eu aprendi ao longo da caminhada e que desagrada o mestre, é uma árvore que não dá fruto. Quando Jesus olha para alguém, ele não encontra fruto, ele se entristece, ele se amargura. Nós entendemos e compreendemos através dessa palavra. Ele vai amaldiçoar aquela figueira, porque ela não tinha fruto, porque ela estava vivendo de aparência. Será que se nós olharmos para dentro de nós hoje, será que temos algum fruto para apresentar para o mestre hoje? Porque às vezes nós nos acostumamos, irmãos, a somente cuidar da nossa aparência. Às vezes nós nos acostumamos a colocar uma roupa bonita apenas. E quando sai na rua, colocar um sorriso no rosto, mas quando chega em casa, só tem tristeza. Às vezes vamos para a igreja, mas quando saímos das portas da igreja, não professamos a fé que nós ouvimos dentro da casa do Senhor. Deus, ele não está preocupado com o que você está parecendo. Porque para Deus, o mais importante são os frutos, muito mais do que a sua aparência. E essa palavra, ela nos faz refletir.
É uma palavra forte, é uma palavra dura, mas às vezes nós precisamos para repensar quem nós somos na presença de Deus, irmãos. Será que Deus vai achar um fruto aí? Ou será que Deus vai ver apenas folhas? Deus está falando isso nesta noite porque Ele quer encontrar fruto em nós. Deus está falando com você porque Ele deseja encontrar frutos em você. Porque Ele não te salvou lá do mundo apenas para você parecer um cristão, não. Quando Ele te salvou, é para que você pudesse dar frutos. Jesus está te cuidando todos esses anos que você está na presença dEle. Não é para você ter aparência de crente. É para você ter fruto de crente. Então nós temos que refletir quais são os frutos que nós temos gerado. E existem vários frutos que nós podemos gerar na presença de Deus. Hoje nós estamos vendo uma coisa que às vezes eu fico observando. É um novo evangelho, a qual as pessoas se convertem e não tem mudança. A qual as pessoas dizem que serve a Deus, mas não tem frutos. Eu não consigo imaginar, irmãos, uma árvore tratada pelo Mestre que não gere um fruto. Você consegue imaginar, irmãos? Se estamos falando de um Jesus que traz vida, de um Jesus que traz crescimento, de um Jesus que por mais difícil que muitas das vezes enfrentamos algumas provações, na verdade Ele está nos moldando e nos preparando para gerar ainda mais frutos. Então eu não consigo olhar para o Evangelho de Deus e não ver alguém que foi tratado por Deus gerar frutos. Foi isso que aconteceu com essa palavra. Uma figueira que estava bonita demais. Uma figueira que tinha aparência de figueira frutífera, mas não tinha fruto. Às vezes eu fico me questionando, irmãos. E na maioria das vezes eu chego à conclusão que ainda falta muito para me gerar o fruto que Deus espera. Porque Deus, Ele tem uma confiança muito grande em nós. Você sabia disso? Se você começar a imaginar um pouquinho do que Deus espera de você, você vai falar: meu Deus, eu acho que o Senhor bateu na porta errada. Eu acho que trocaram os meus prontuários, porque não está batendo. Tem até alguns que postam, eu acho engraçado, né? Tem um áudiozinho que Deus escolhe os melhores guerreiros para mandar as maiores batalhas. Aí no final eles dizem: eu acho que Deus acha que eu sou Rambo. Não, irmãos, Deus, Ele nunca erra. É porque Deus, Ele está sempre esperando muito mais do que nós imaginamos. É porque o que Deus tem para nós é aquilo que o olho não viu, nem penetrou ao coração humano, irmãos. Excede todo o nosso entendimento. Só que às vezes nós estamos nos conformando apenas em parecer algo frutífero e não em ser algo frutífero. Só que nós precisamos mudar. Porque o que Deus espera de nós, como eu falei, é bem maior do que nós podemos imaginar. Irmãos, tem um fruto dentro da sua casa para ser gerado. Tem um fruto na sua rua para ser gerado. Tem um fruto no seu trabalho para ser gerado.
tem um fruto dentro das suas redes sociais para ser gerado. Só que se nós não prestarmos atenção e começarmos a trabalhar para que esses frutos comecem a ser gerados, eles não serão gerados. Existem oportunidades para frutos serem gerados. Mas às vezes nós estamos escolhendo as aparências. Porque é mais fácil, irmãos. Dá menos trabalho. Né? Gerar frutos dói. Porque gerar frutos fala de gerar algo para outras pessoas. Mesmo quando não tem frutos para você. É só você observar uma árvore. A árvore, ela gera frutos para as outras pessoas. E quando nós decidimos gerar frutos, às vezes nós vamos estar com fome, mas nós estaremos gerando frutos. Às vezes vai faltar frutos para você, mas existem outras pessoas que serão alimentadas com frutos que vai ser gerado a partir de você. Deus está esperando uma geração que dê frutos. Não o fruto que esse mundo aí prega. Não o fruto que as pessoas querem de você, não. Mas é o fruto que Deus espera de você. O que vai entristecer Jesus é que aquela árvore parecia, mas não tinha. Porque se ela não tivesse aparência, ele ia ajudar aquela árvore a gerar frutos. Mas aquilo que aparenta, mas não tem, passa uma mensagem de que ela não está preocupada em ter frutos. Ela só está preocupada com a sua aparência. E o Espírito Santo de Deus está falando com cada um de nós, inclusive comigo. Como foi dito aqui ontem na mensagem, primeiro a palavra ela fala com quem ministra, irmãos. Então antes dela ser liberada para vocês, Deus já estava ministrando comigo que eu preciso ter frutos. Às vezes é a correria do dia a dia, irmão. Às vezes são os problemas que nós precisamos resolver. Às vezes são algumas coisas, algumas metas que nós traçamos para a nossa vida. Às vezes são alguns objetivos. E as coisas vão nos empurrando. E nós não nos vemos tempo e nem condição de ter o tempo necessário para gerar frutos, irmãos. E aí nós nos preocupamos em botar uma roupagem bonita. Aí nós nos preocupamos em parecer. Às vezes não é maldade, não. Às vezes a gente não faz isso com objetivo, não. Eu vou fazer porque eu só quero aparecer, não, irmãos. Às vezes o inimigo vai preparando as situações, as circunstâncias da vida e nós vamos entrando por elas. Só que vai chegar uma hora, irmãos, que nós cruzaremos com Jesus. Algumas pessoas esperam Jesus voltar, arrebatar a igreja, e Ele vai voltar. Eu creio nisso. Mas quando alguém morre, irmão, Jesus já voltou para ela. Porque não tem mais o que ser feito. Então será que se nós nos encontrarmos com Jesus hoje, irmãos, que nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, será que o Mestre vai poder olhar para nós e encontrar alguém que verdadeiramente tem frutos? Ou será que talvez Ele vai olhar para nós e nem roupagem talvez nós teremos e muito menos frutos? Porque não nos preocupamos com nada mais. E existem esses cristãos.
Mas não é isso que Deus quer para a sua igreja. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para a sua casa. Eu já contei a história de um homem, eu não me canso de falar a história deste homem, que ele vai se converter e ele vai fazer um propósito com Deus. Eu nunca mais passarei um dia da minha vida sem falar de Jesus para alguém. E conta a história deste homem, que às vezes ele deitava 10 horas da noite e ele lembrava que passou o dia e ele não falou de Jesus para alguém. Ele levantava da cama e saía pelas ruas da Europa procurando alguém para ele pregar a mensagem. Sabe o que é isso, irmãos? É alguém que está preocupado com os frutos. É alguém que quer gerar frutos. Porque alguém que quer gerar frutos, ele não se conforma em apenas ter uma roupagem bonita. Uma pessoa que quer gerar frutos, ele não se preocupa em parecer para as pessoas que é crente, não. Ele se preocupa em ser alguém que é verdadeiramente cristão. Porque quando nós geramos fruto, irmãos, as pessoas reconhecem os frutos. O que difere os verdadeiros cristãos, irmãos, é os frutos, são os frutos. E onde há frutos, há alguém que serve a Deus de todo o seu coração. Então, irmãos, nós precisamos refletir se nós queremos agradar a Deus. Se nós queremos servir a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E às vezes, irmãos, a gente fica achando que é só pregar, que é só ganhar almas. Não, irmãos. Quando as pessoas olham para você e vê alguém infeliz e começa a ver alguém alegre, isso é um fruto. Quando alguém olha para você de alguém que brigava, de alguém que não tinha paciência, e agora é alguém que não briga, é alguém que tem paciência, e isso são frutos. As pessoas olham para você e vê algo diferente. Porque frutos não é só ganhar almas. Às vezes chega um pregador, prega, alguém se converte, e a gente fala lá, é fruto, irmãos, é fruto de quem convidou. É fruto de quem cuidou. É fruto talvez de alguém que mandou uma mensagem há 10 anos atrás e que foi o start para que aquela pessoa começasse a olhar de maneira diferente. Como o meu sogro. Tinha um irmão na oficina, que ele chama de irmão até, que sempre pregou para ele. E ele nunca foi na igreja. Trabalhava com ele. Anos depois veio para Cabo Frio, foi numa igreja, aceitou Jesus. E ele voltou lá para agradecer o irmão. Porque ele diz que as mensagens que o irmão falava, mesmo que ele não foi na igreja lá, foram essenciais para que ele pudesse se achegar a Deus. Você precisa dar frutos. Você precisa ter frutos. Ainda mais nessa sociedade que estamos vivendo. As pessoas precisam de frutos, irmãos. As pessoas estão precisando se alimentar de algo sólido. Às vezes chegam pessoas do seu lado contando problemas da sua vida e às vezes você se pergunta, nossa, mas por que as pessoas ficam falando isso? Sabe o que é? É Deus te dando a oportunidade de dar frutos. Às vezes a pessoa vê em você uma oportunidade de ter um fruto que ela precisa. Só que como que vamos ter esse fruto se nós não estamos preocupados em gerar esse fruto? Porque para ter frutos, nós precisamos estar ligados na videira. Jesus vai dizer em João que ele era a videira e o Pai é o lavrador. E que o ramo que está ligado em mim dá frutos.
Então, se nós queremos dar frutos, irmãos, nós precisamos estar ligados na videira, e a videira é Jesus. Pastor, e como que eu fico ligado na videira? É estabelecendo um relacionamento íntimo com Ele. É orando, irmãos. É lendo. É jejuando. É se dedicando. É pagando o preço que Deus requerer de você. Não tem outro caminho. As pessoas estão procurando um caminho mais fácil, mas não existe um caminho mais fácil. O único caminho é Jesus. E às vezes você vai precisar abrir mão da sua vontade para que você possa gerar frutos. Às vezes você vai precisar abrir mão de dinheiro para que você possa gerar frutos. Às vezes você vai precisar abrir mão de sonhos para que você possa gerar frutos, irmãos. Mas abra mão. O mais importante é você ter frutos, muito mais do que parecer alguém que tem frutos. Porque quem parece, irmãos, vai chegar o dia que vai se encontrar com o Mestre. E árvore que não dá frutos. Em João ele vai dizer a mesma coisa. Ele arranca e queima. Amém? Árvore que não dá frutos, Jesus não tem parte com ele. Então, se você quer ter parte com Jesus, se você quer viver com Jesus, você precisa esquecer da aparência. E você precisa começar a ser. Porque isso sim é mais importante. Porque quem tem um fruto de crente, quando o Mestre chegar, ele vai se alegrar com você. Não deixe o mundo dizer para você que o mais importante é a aparência. Porque a aparência é muito fácil, irmãos. A gente compra uma roupa bonita, parcela no cartão de crédito, né, Léo? Bota um sorriso no rosto e a gente já aparece. Mas o fruto não tem como. Se você é amargo, azedo igual um limão, quando as pessoas provarem o seu fruto, elas saberão que você é um limão. Agora, se você é um doce, irmãos, as pessoas vão provar de você e vai ver que você é um doce. Porque do fruto não tem como fugir. A gente pode enganar até um pouquinho, irmãos. Tem algumas pessoas que até conseguem enganar um pouquinho muitos crentes. E a gente olha, tem aparência de crente, parece que tem uma vida de crente. Mas quando a gente vai conviver, a gente percebe que só tem aparência. Eu já tive esse dissabor com algumas pessoas. Até com pessoas grandes, ministros. E Deus me fez enxergar em um congresso que eu estava fazendo. Deus falou comigo, para de se preocupar com a aparência. Comece a convidar pessoas que tenham vida, que tenham frutos. Porque a igreja precisa ser alimentada por pessoas que são exemplo. Às vezes a gente não se preocupa, irmãos, e às vezes a gente está ouvindo, está compartilhando, está idolatrando pessoas que não têm vida com Deus, pessoas que não têm frutos, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado. Pare de se preocupar com a aparência. Porque a aparência ilude muitas pessoas. Até o próprio Jesus, irmãos. Ele vai chegar naquela figueira por ver que aquela figueira parecia. E não era. Que nós possamos meditar nessa palavra.
E que nós venhamos buscar, irmãos, porque Deus, Ele quer ver fruto em você. Porque quando você começar a liberar frutos, irmãos, Deus vai enviar pessoas para se alimentar de você. E é assim que o reino de Deus cresce. É através de você. É através dos frutos que você gera. Então, se você não gerar frutos, o reino de Deus não vai crescer através de você. Porque Deus vai enviar outras pessoas que gerem o fruto necessário que Ele precisa. Se você não quiser, irmãos, não tem problema. Jesus vai enviar outras pessoas para gerar frutos no seu lugar. Porque ninguém é insubstituível. Se eu hoje, irmãos, não quiser mais ministrar para vocês, Deus vai enviar outra pessoa para ministrar para vocês. Se eu hoje não quiser mais cuidar de vocês, Deus vai enviar outras pessoas para cuidar de vocês. Amém? Então, o que Deus está te chamando para fazer? Aonde Deus está te chamando para gerar frutos? É a sua oportunidade de gerar frutos. Mas não se sinta a última Coca-Cola do deserto. Porque se você não quiser ou não der frutos com excelência, Ele vai enviar outra árvore para dar fruto no seu lugar. Amém? Se você crê nessa palavra, dê uma linda salva de palmas para Jesus. E se coloca de pé, irmãos. Vamos nos colocar de pé?